Olá, meu nome é Elcio Stark Machado, sou médico gineco-obstetra, especializado em ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia. Hoje venho conversar com vocês sobre métodos contraceptivos em pacientes pós-cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é um tratamento seguro e eficaz para a obesidade mórbida. Aproximadamente 50% das mulheres submetidas à bariátrica estão em idade reprodutiva. O Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, a ACOG, e a Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica recomendam a prevenção da gravidez nos primeiros 12 a 24 meses pós-bariátrica. Temos dois tipos de cirurgia bariátrica e as duas são responsáveis por uma diminuição de nutrientes que nos primeiros meses em que há uma rápida perda de peso na paciente submetida ao procedimento, podemos ter surgimento de defeitos de tubo neural no bebezinho, podemos ter uma maior incidência de anemia materna e outros micro e macronutrientes que até hoje ainda estudamos que podem fazer falta nesse período tão importante que é o período inicial da vida de um ser humano e o período intrauterino, vida gestacional. Sabemos sim que a perda de peso é importante para paciente em idade reprodutiva. Pacientes com obesidade grau 3, pacientes com comorbidades e alguns tipos de comorbidade têm maior dificuldade de engravidar, possuem maior taxa de infertilidade, quando engravidam possuem maior taxa de complicações na gestação. Portanto, aquela paciente que se submeteu à cirurgia bariátrica, está em idade fértil, precisa se preocupar num adequado método contraceptivo. No Brasil, no nosso meio, os métodos mais utilizados ainda é o coito interrompido, que também não é seguro para casais que não queiram engravidar, não importa o seu perfil, assim como a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional precisa no mínimo de um dos hormônios chamado progesterona para que não haja gravidez. Porém, a maioria das pílulas possuem também estrogênio para melhorar o sangramento uterino e poder permitir que a pílula seja cíclica. Na paciente submetida à cirurgia bariátrica, como ela está saindo ainda de um nível alto de obesidade, ela acaba acrescentando a um fator de tromboembolismo com a presença do estrogênio no que chamamos de pílula combinada. Alguns trabalhos científicos também têm observado que há uma menor absorção dessa pílula anticoncepcional. A pílula, quando absorvida, ela passa a circular por todo o sangue do corpo da paciente, mas acaba atuando uma glândulazinha chamada hipófise, que bloqueia a ovulação da paciente. A paciente, portanto, que toma a pílula ou qualquer outro método hormonal, à exceção de um que eu vou falar mais adiante, acaba então bloqueando a sua ovulação. Na paciente pós-bariátrica, essa absorção da pílula anticoncepcional não está adequada, ou pode não estar adequada, podendo então ter uma taxa maior de falha nessa absorção oral da pílula anticoncepcional. Também lembrando que a pílula combinada possui estrogênio e pode elevar esse grau de eventos trombóticos nessa paciente pós-bariátrica. Também existem outros métodos hormonais, ainda pouco conhecidos, mas também muito utilizados na Europa, como por exemplo alguns de absorção mucosa. O anel vaginal, que a paciente mesmo se coloca no fundo do canal vaginal, ela não sente que está com aquele anel, o parceiro também não percebe. Ele possui no seu corpo a liberação desses dois hormônios, estrogênio e progesterona, portanto considerar também que é um método com estrogênio, liberado direto para a mucosa vaginal, para a corrente sanguínea, também causando essa não ovulação. O anel dura 21 dias, que é mais ou menos o mesmo tempo que uma cartela de pílula cíclica. Fica-se 7 dias sem o anel, a paciente pode ter uma menstruação, como seria a pausa da pílula anticoncepcional, e recoloca o anel no 8º dia. Possui uma taxa de eficácia igual da pílula, sem termos o inconveniente desse metabolismo de primeira passagem pelo estômago, duodeno, fígado da paciente, que está alterado pós-cirurgia bariátrica. Eventualmente, as pacientes podem se atrapalhar na colocação, no dia da retirada ou colocação do próximo anel. Tem um relativo custo-benefício elevado para longo prazo. E lembrando que ela tem que todo mês se policiar em colocar e retirar o anel, certo? Temos também o implante hormonal, popularmente conhecido como chip. Ele é um bastãozinho que libera apenas progesterona, ele não tem estrogênio na fórmula, portanto ele também é adequado para pacientes pós-bariátrica. Ele fica localizado abaixo da pele, no braço,
no sulco do bíceps. A gente coloca ele com anestesia local em menos de 5 minutos, esse chip. Ele dura por 3 anos na paciente. Lembremos que quando a paciente toma uma pílula anticoncepcional, ela tem um pico hormonal desse hormônio nas primeiras horas e vai sendo metabolizado nas 24 horas, onde ela tem que tomar uma nova pílula anticoncepcional. Então, a cada 24 horas, a paciente acaba tendo um pico hormonal quando toma a pílula anticoncepcional para ter um nível, no mínimo, hormonal para que não haja aquela ovulação através do bloqueio da hipófise que eu expliquei ali atrás. O chip libera uma quantidade de progesterona baixa no sangue, não tendo nenhum pico hormonal. E a eficácia dele é comparada a métodos cirúrgicos, como por exemplo a ligadura, porém também reversível. Ele entra na classificação de métodos que, numa sigla em inglês, chamamos de LARC, métodos de longa duração reversíveis, muito indicado para adolescentes. É um método que não tem restrição de idade, pode ser colocado desde uma paciente mais jovem até uma paciente de idade um pouco mais adiantada, perimenopáusica, dura 3 anos. Para a paciente que queira engravidar antes desse período, basta retirar o chip num mês e no mês seguinte o implante deixa de fazer efeito e a paciente pode voltar a engravidar tranquilamente. Então, é um ótimo método, também indicado para pacientes pós-cirurgia bariátrica. Depois, temos os métodos, o método como o DIU, dispositivo intrauterino, onde o mais conhecido é o T de cobre. Existem outros formatos, outros modelos que também contêm cobre. Ele atua ficando alojado dentro do útero da paciente, impedindo que o espermatozoide chegue até a trompa. Sempre vamos lembrar que a gravidez ocorre no terço distal da trompa uterina, não no útero. Esse óvulo, depois fecundado, vem se implantando no útero. Na presença do DIU, o espermatozoide não consegue passar por ele, não consegue chegar até a trompa, a paciente está ciclando, está ovulando, porém não engravida, pois o DIU impede a concepção. Eventualmente, ele pode aumentar o fluxo menstrual das pacientes, e a paciente que vem de alguns anos de obesidade, ela tem uma tendência maior de apresentar um fluxo aumentado de menstruação. O T de cobre é um método 2 a 3 vezes mais seguro que a pílula anticoncepcional, considerando que não tem aquele metabolismo hormonal de primeira passagem que eu expliquei do estômago, da pílula anticoncepcional, porém ele tende a aumentar o fluxo menstrual. Ele dura 10 anos de anticoncepção, em a paciente se adaptando bem ao método, ou até já utilizando antes da cirurgia, não deve ser trocado, a paciente pode manter o T de cobre ou semelhante a ele. Porém, a indústria farmacêutica conseguiu evoluir o DIU. Ele tirou aquela partezinha de cobre, lembrando que o cobre tem uma ação sobre a cauda do espermatozoide, impedindo que ele chegue até a trompa, e colocaram então, no lugar do cobre, um microbastão de progesterona, que é esse bastãozinho verde nesse modelo de DIU medicado. Essa progesterona é liberada numa microdose dentro do útero para ter um grau maior de eficácia para que o espermatozoide não chegue até a trompa da paciente, com um benefício secundário de que não haja tanto sangramento. Em algumas pacientes, nós podemos ter até ausência de menstruação. Apesar de ser um método medicado de microdose de uma progesterona que é liberada todo dia diretamente sobre a camada que menstruaria, não é uma quantidade suficiente para que a paciente deixe de ovular. A maior parte das pacientes que utilizam o DIU medicado ciclam hormonalmente, se fossem para ciclar. Algumas pacientes, como eu falei há pouco, com obesidade mórbida, têm uma certa dificuldade de ovulação, então não ovulam 12 vezes no ano, como uma paciente que está no seu peso. Mas a paciente com o DIU medicado tem o benefício secundário de ter menor sangramento. Como na paciente pós-bariátrica nós podemos ter uma dificuldade de alguns nutrientes, dentro deles o ferro, ele auxilia a paciente a manter taxas adequadas de níveis de ferro por não ter tanto fluxo menstrual. Ele tem um bom custo-benefício, a duração dele é por 5 anos, é colocado no consultório, nas clínicas, e como ele faz parte daquela sigla que eu falei há pouco dos LARC, assim como o implante, assim como o DIU de cobre, ele é um método de longa duração reversível. A paciente pode retirá-lo e já engravidar no mês seguinte. Então, é um DIU medicado com progesterona, sem estrogênio, sem aquele risco de tromboembolismo que tinha falado há pouco nos métodos com estrogênio, que tem uma eficácia até um pouco maior, de 3 vezes melhor, digamos assim,
do que o T de cobre e com o benefício secundário das pacientes não menstruarem. Também temos outros métodos chamados de barreira, como o preservativo, como a camisinha feminina, o condom feminino, que são também eficazes, mas possuem uma taxa maior de falha. E a paciente pós-bariátrica tem que ter um cuidado maior para não haver gestação. Então, estão indicado um desses 3 métodos LARC de longa duração, reversíveis, para paciente que deseja a gestação no futuro. Claro que a paciente deve conversar com o seu médico, claro que a paciente deve ser individualizada caso a caso, claro que é importante a paciente encontrar um método adequado para si. Mas dentro de riscos e benefícios, nós temos que pesar aqueles métodos de maior eficácia, métodos que não contêm estrogênio, métodos que não dependam do que eu expliquei há pouco de metabolismo de primeira passagem, para que melhore a eficácia contraceptiva e que a paciente possa engravidar com mais segurança e melhor preparada no período adequado. Ok? Muito obrigado.